Defesa francesa, variante Vinever. No Brasil falamos Vinever, mas já me disseram que é Vinever. Após E4, E6, D4, D5, as brancas não avançam direto, jogam cavalo C3, que segundo Kasparov é o melhor lance para as brancas. Bispo B4. Essa caracteriza a variante Vinever. É um lance agressivo, já cravando o cavalo e fazendo as brancas decidirem a respeito da questão do centro. A continuação mais jogada é E5 que vamos seguir nessa partida, mas também existe A3, atacando o bispo para definir imediatamente o que ele vai fazer. Cavalo de G2, apoiando o cavalo de C3 que protege o centro. Ou toma D5, toma D5 que leva a variante das trocas, mas com o cavalo em C3, que não está bem colocado. A opção principal é realmente E5. B6 é um plano interessante, com a ideia de trocar o bispo ruim com o bispo A6. Realmente as negras seguem dentro dama D7, bispo A6, é uma ideia de algumas variantes. C5, continuando na linha normal, desafio o centro imediatamente buscando contra-jogo. Aqui tem uma linha com bispo D2, cavalo E7, cavalo F3, que é muito segura, vai seguir um cavalo B4 controlando o centro, ou A3. Agora, se C toma D4, A toma B4, D toma C3, cavalo F3, as brancas sacrificam um peão, e depois de C toma B2 e bispo toma B2, tem bastante compensação em forma de desenvolvimento e o rei negro exposto. Bispo A5 segue B4 e após C toma B4, cavalo B5, B toma 3 cheque, C3, as brancas de novo estão bem, vão capturar em A3, que é muito desagradável para as negras, ficar sem um controle dessa diagonal. Bispo toma C3, a variante mais popular. B toma C3. Depois da troca dos bispos, a estrutura das brancas fica sólida no centro, mas a ala da dama fica muito debilitada, permitindo várias formas de ataque pela coluna C, por exemplo. Peão C2 e C3 dobrados. Cavalo E7. As brancas aqui têm várias opções. A4 procurando ativar o bispo por A3. H4, que é um lance pouco utilizado, mas é muito interessante, com a ideia de H5 e H6 debilitando as casas pretas ao tirar esse peão e pretendendo pressionar na ala do rei. Cavalo F3 não é uma ideia muito boa porque não pressiona nada, e se as negras conseguem desenvolver tranquilamente e usar o roque grande, geralmente elas conseguem uma posição muito boa. Dama G4, lance mais desafiador, ataca o peão de G7. C toma D4. Aqui vamos seguir a partida Krikor Sevag Mkhitaryan com o Alexander Fier, dois jovens grandes mestres brasileiros, nova geração de xadrez. Dama toma G7, torre G8, dama toma H7, dama C7, cavalo E2 é outra linha bem teórica. A ideia sempre é manter o controle central. Esse cavalo E2, a ideia na verdade é não deixar tomar em E4 com cheque, e aí ele vai poder recuperar o peão, mas não vai seguir nem dama toma E5 na verdade aí, né? Então depois de C toma D4, dama C7, e agora as negras ameaçaram dama C3 cheque. Torre A2, cavalo F5, cavalo F3, cavalo C6. A mesma estratégia das outras variantes, as negras pressionam estruturas de peões centrais brancas. Bispo D3, H5, é um lance interessante que além de expulsar a dama, daí ele impede G4 das brancas. Dama F4, cavalo de C toma D4. Agora começam interessantes complicações aqui.
porque as pretas dispõem do cheque C3 para recuperar material. Então depois de cavalo toma D4, dama C3 cheque, bispo D2, dama toma D4. Mas agora o Krikl seguiu com bispo toma F5, atacando a dama. E depois de dama toma F4, bispo toma F4, toma F5, a posição é igual. Apesar das negras terem um peão a mais, o bispo é pior do que o branco no momento, e as peças brancas estão mais ativas, que vai deixar o Krikl colocar mais rapidamente suas peças. O FIA pressionou muitos lances. Vamos seguir um pouquinho. Torre B2, B6, H4, bispo A6. Há um detalhe que eu esqueci de mencionar, que a presença de bispos coisas opostas no final dá tendências a empate na posição. Torre H3, torre C8, rei D2, torre C4, torre B4. As trocas levam mais rapidamente ao empate. Rei D7, torre toma C4, bispo toma C4, bispo E3, rei E6, F4, torre C8, torre H1, rei D7, torre B1, torre C6, G3, bispo A6, torre B4, bispo F1, bispo F2, rei C7, bispo D4, rei B7, torre B1, bispo A6, torre B4, torre G6, bispo F2. Aí, como vocês viram, não tem jeito de conseguir nada. O FIA ainda tentou muito aí, mas ante a defesa correta acabou empatando em 59 lances.